Olá, povo do terceiro ano, iniciando mais uma aula de leitura para vocês. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter dado as coordenadas para vocês da avaliação do nosso livrinho, Vidas Secas. E aí a gente encerra, né, a leitura desse livro, Vidas Secas, e vamos iniciar a leitura de um outro livrinho, que é este aqui. Eu não sei se está dando para ver direito, aqui. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, tá? É um livro muito importante para a literatura brasileira e a gente vai entender o porquê já já. Eu não vou me repetir, eu disse na aula passada o porquê que essa obra é tão importante, porque que essas obras que nós lemos aqui na Copel, por que elas são tão importantes. São obras que despontam na crítica e que são muito importantes porque representam um momento X da nossa história, ou que representam o sentimento de uma nação, de um povo, enfim. São atemporais, são vários os motivos pelos quais a gente lê esse tipo de obra, né? São obras que caem nos vestibulares e nas provas do Enem, por serem justamente obras representativas da nossa literatura. Então vamos lá. O ano de publicação desse livro é 1915, mas ele começou a ser escrito, ele começou a sair em 1911, por aí assim. O autor é o Lima Barreto e o gênero é um romance folhetinesco. O que é um romance folhetinesco? A gente já falou sobre isso nas nossas aulas de leitura, no início, né, antes do Apocalipse, que são obras que saem, a princípio, em bancas de jornais, saem em jornais, né? Vidas Secas é um romance assim, né? Ele foi saindo aos poucos nos jornais, né? Toda semana o autor publicava um fragmento do texto e quando terminava, né? Se fosse um sucesso de venda, você compilava todos os capítulos e transformava em um livro. Então, o romance folhetinesco é por conta disso, porque são romances que nascem nos folhetins. Ok, meu povo? Então, o período histórico desse livro é um período importantíssimo, que é o período do pré-modernismo. Então, o pré-modernismo surge no final do século XIX, no início do século XX, né, e período de preocupação com as questões sociais, representada na literatura. Quais são os principais autores? Euclides da Cunha, que escreveu um dos livros mais importantes da literatura brasileira. Se você não conhece, trate de conhecer, que é Os Sertões. Graça Aranha escreveu Urupês e outras obras importantes. E o Lima Barreto, que escreveu O Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra que nós estamos estudando agora. Qual é o contexto histórico, né? A política do café com leite, devido aos dois estados da federação que produziam, respectivamente, esses dois gêneros, café e leite, São Paulo e Minas Gerais, e esses dois estados, eles dominavam a economia brasileira nesse momento. E existia também a acentuação dos contrastes sociais por conta do advento da República. Vocês imaginem um país que era uma monarquia, né, que pertencia a Portugal, que era colônia de Portugal. E vocês imaginem como é que foi o período de transição da monarquia para a República, né? Com certeza não foi um período tão fácil assim de se passar. E várias questões aconteceram. Existiu, né, aquele choque térmico, né, a diferença. E também aquela população que está à margem da sociedade, os menos assistidos, os desvalidos, né, eles é quem sofrem com esse período de transição e em aceitação de tudo isso. Nós temos a chegada dos imigrantes, né, no Brasil, essas pessoas que estão fugindo de guerras, de algum conflito e vêm buscar refúgio no Brasil. E aí, a exemplo dos italianos, né, que vêm, compram terras aqui, começam a produzir e, na verdade, são muito explorados por esses senhores de café, né? Mas eles procuram um lugar melhor para viver e o seu país já não podia oferecer o conforto, aquilo que eles precisavam, e eles se contentam em vir morar no Brasil e em passar por situações até de regime semi-escravocrata.
Nós temos também a abolição da escravatura, olha só. Os negros, né, houve a Lei Áurea, né, os negros foram libertos, mas esses negros eles não foram indenizados. E para onde é que eles iam? Se a gente for pensar historicamente, em termos sociais, quando termina o regime escravocrata, pelo menos enquanto os escravos trabalhavam nessas fazendas de café, eles tinham o mínimo do mínimo, né? Mas eles pelo menos tinham uma casa, eles comiam, se alimentavam. Lógico que trabalhavam muito, eram castigados, mas tinham para onde ir, se alimentavam e não estavam à margem, não estavam no meio da rua. Quando há a questão da libertação desses escravos, eles não foram indenizados. A única coisa que eles fizeram foi sair da casa dos seus senhores e foram oferecer os seus trabalhos manuais, na maioria dos casos, por um preço de banana, né? Eles não tinham educação, eles não tinham instrução, não eram pessoas estudadas, não poderiam desempenhar outras funções, a não ser essas funções mais baixas, e fazer casinhas, casebres, nesses locais mais afastados da cidade. É aí onde nascem as favelas, né? Então, vocês reparem que é um período histórico bem conturbado na sociedade brasileira, né? Principalmente com questões sociais. Então a gente tem várias, como é que eu vou dizer, vários fatos históricos que se destacam naquele momento. Nós temos o cangaço no Nordeste, né? Aquela questão de síndrome de Robin Hood, que os cangaceiros saíam roubando esses coronéis no Nordeste. As greves operárias, ou seja, as pessoas reclamando muito da carga horária de trabalho e do salário que recebiam, então começam a se organizar e fazer greves operárias buscando melhores condições de trabalho, né? Nós temos a revolta da vacina e a revolta da chibata. Naquele período, quando existiam essas doenças tropicais que surgiam no Brasil, né? Porque a imunidade dos europeus era diferente da nossa, a questão do clima e tudo mais. Só que aí não existia a informação necessária para a sociedade. A única coisa que vocês imaginem que você está na sua casa, você não tem muita informação, você só sabe que o governo está meio que te chamando para você tomar a vacina, mas eles não dão informação sobre essa vacina, sobre os efeitos colaterais. A sociedade não tem informações sobre isso. Muitos deles, por receio, se recusam a tomar essa vacina, né? Não querem tomar essa vacina, acham que pode ter algum dano colateral e acabam não se vacinando. Ou então se rebelando contra o sistema de saúde da época, que tentava alertar para a questão da necessidade de se tomar as vacinas, de se imunizar, né? Por falta de informação, as pessoas acabavam por ficar receosas de tais coisas. E a chibata é aquele momento em que há uma revolta com os castigos que se davam para esses escravos ou para esses trabalhadores, que quando não faziam trabalho como o senhor queria, né? O senhor da fazenda, o patrão queria, uma das coisas recorrentes era bater nesses funcionários, era chicotear esses funcionários. Então, esses seus empregados. Então, há uma revolta desses funcionários que acabam quebrando ou jogando fora, né, essas chibatas. São só avaliações minhas bem rasas para vocês entenderem qual é o contexto desse livro, sobre o que se trata esse livro. Então, no meio de tudo isso, nesse período de transição da monarquia para a república, a chegada desses imigrantes procurando um lugar melhor para viver, porque o país deles estão em guerra, né? Essa questão de não ter mais escravos, essa questão de não ter mais para onde esses escravos irem, é que a gente vai falar, que o Lima Barreto, escreve esse livro. Afonso Henrique de Lima Barreto, mulato de origem humilde, a dura jornada como funcionário público aliada à consciência da própria condição social, ou seja, né, ele realmente sabia a qual classe ele pertencia, contribuem para a construção de uma literatura de combate e denúncia, né? Então, assim, a literatura produzida por ele é uma literatura de denúncia social.
No frigir dos ovos, em suma, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro de denúncia social, e vocês vão entender por quê. É lógico que eu não vou falar muito sobre o enredo da obra, eu não vou dar spoiler, mas é um livro de denúncia social. E isso se dá pelo contexto que o autor está. Porque ele tem consciência das atrocidades cometidas, do que está se passando. Então ele escreve isso mesmo como uma literatura de resistência. Então qual é o enredo? O que essa obra tem de tão importante, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma narra a trajetória de Policarpo Quaresma. Um patriota, né, um ufanista, aquela pessoa que tem orgulho de ser brasileiro, que causa estranheza às pessoas pelos seus ideais e pela sua coragem. É um tipo de pessoa que tem as suas ideias, tem a sua ideologia, é uma pessoa que lê muito, apaixonado por livros, e ele é muito extremista nas ideologias dele. E é por isso que ele é visto assim, com um pouco de receio. Né? Ele é aquele tipo de pessoa que é tão ufanista, é tão patriota, que ele só consome os produtos feitos no Brasil. Ele só consome literatura feita no Brasil, a música feita no Brasil, os instrumentos musicais feitos no Brasil. Ele é tão patriota que ele quer que voltemos a falar. Ele escreve um comunicado, um regimento, exigindo que voltemos a falar o Tupi-Guarani, né, que segundo ele é a nossa língua original, porque a língua que a gente fala, a língua portuguesa, seria um empréstimo, né, de Portugal. Então reparem o nível de patriotismo desse protagonista. O livro é dividido em 3 partes. A primeira começa descrevendo a rotina do Major Policarpo Quaresma. Major que não era major realmente, né? Era só um apelido. Policarpo era um homem respeitado pela vizinhança, mas ao mesmo tempo estranhavam por causa do seu amor pelos livros e pelo seu patriotismo, exaltado, como eu falei. Começou a aprender violão, né? O que causou mais espanto aos vizinhos. Seu professor de música se chamava Ricardo Coração dos Outros, seu amigo que ia lhe acompanhar até o fim da sua jornada. Além de apresentar-lhe o violão, também se dedicava aos estudos de Tupi-Guarani. Falei para vocês que ele era tão extremista que ele queria retomar, que ele queria que nós voltássemos a falar o Tupi-Guarani, que era a nossa língua autêntica, né, segundo ele. E ele vai, ao longo desse livro, ele vai dando vários motivos para que as pessoas duvidem até da sua sanidade mental, porque ele é de um patriotismo tão exagerado que ele vai dando margem para as pessoas se revoltarem com ele. E ele vai sofrer muito, né, ele vai sofrer as consequências do Estado. Pode gerar até uma certa incoerência ele ter tanto afinco por essa pátria. E, na verdade, é a pátria que está tirando o pouco que ele tem, né? Ao longo do livro, ele vai passar por várias fases, e nessas fases, a pátria acaba se transformando na principal inimiga dele, até o desfecho. Quando vocês se derem conta do desfecho, vocês vão perceber realmente, né, qual é a mensagem que esse livro quis passar, né? E aí vocês só vão ter essa noção quando vocês tiverem contato com a obra, quando vocês realmente estiverem lendo o romance. Os personagens, né? Os personagens são o Policarpo Quaresma, que é um funcionário público e o protagonista da obra, por isso que a obra se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um exímio patriota, ou seja, aquela pessoa que é o patriota raiz, na verdade, tão raiz que quer falar Tupi-Guarani. Nós temos o Ricardo Coração dos Outros, que além de ser o professor de violão do Policarpo, ele também se transforma em um amigo dele, né? E acompanha ele ao longo da narrativa. A Olga, que é a afilhada do Policarpo, Vicente Coleone, que é o pai de Olga, o Amando Borges, marido de Olga, Adelaide, que é irmã de Quaresma e que morava com ele, e Marechal Floriano, né, que é governante do país e foi presidente do Brasil entre 1891 e 1894. Então é lógico que o livro tem vários personagens, eu estou falando aqui só dos principais, mas em suma é um romance que vai falar de uma pessoa que se dedica mas a entender sua pátria, a estudar sua pátria, e na verdade a pátria se transforma na sua principal
inimiga, se é que podemos dizer assim. E vocês vão entender isso quando vocês estiverem lendo o livro, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem esse livro. Eu não vou passar nenhum trabalho agora. Essa aula foi uma aula de introdução. Então eu vou dar um tempinho para vocês lerem esses livros. Depois a gente vai fazer os trabalhos sobre ele. E são esses trabalhos que vão compor a nota de vocês, correto? Reiterando, usem esse tempo que vocês estão tendo de quarentena para ler o romance. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma questão do livro que vocês queiram me perguntar, é só entrar em contato. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Vocês podem falar, não tem problema. E por hoje é só. Hoje foi uma aula de introdução a esse livro. A gente vai se vendo por aqui mais vezes. Usem esse tempo a favor de vocês. Estudem. Um beijo grande e até mais.